Conceitos introdutórios. O que a gente vai falar aqui? O que a gente precisa falar e vocês precisam entender para a gente conseguir compreender os pontos que a gente vai falar sobre nesse workshop, tá bom? Primeiro, você precisa entender o que é privacidade, o conceito de privacidade ou ofuscação. Depois a gente vai falar sobre segurança ou proteção. Vamos falar também sobre as operações para manter os dados seguros, que nada mais é do que o OPSEC. E por que se preocupar em aprender essas técnicas? Por que você acha que investir tempo nisso é tão importante? Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Privacidade, ofuscação. O que é a privacidade ou a ofuscação? A ofuscação de dados, ou data obfuscation, é uma forma de mascaramento de dados em que os dados são propositalmente misturados para impedir o acesso não autorizado a materiais sensíveis. Qualquer tipo de criptografia é uma ofuscação. Qual que é a ideia da ofuscação? É você dar a possibilidade somente de pessoas específicas ou entes específicos de conseguirem interpretar aquele dado, aquela informação que você passou. Por exemplo, ao invés de você usar HTTP, você usar HTTPS, é um tipo de ofuscação. Qualquer pessoa que estiver entre você e o site não vão conseguir ver seus dados. Então, isso é uma ofuscação para que ninguém consiga, um agente malicioso não consiga ver os dados que estão sendo passados nessa comunicação entre o site e o seu computador. Então, privacidade, ofuscação é isso. Poxa, Coreia, eu não acho que eu não preciso ter privacidade, eu não tenho nada a esconder. Pois é, qualquer pessoa que fala que não tem nada a esconder, então eu recomendo que você faça o seguinte. Primeira coisa, tire a porta do seu banheiro de casa, tá bom? Já que você não tem nada a esconder, você não precisa de privacidade. Pega seus dados de cartão de crédito e coloca eles na internet. Afinal, você não precisa de privacidade nem de ofuscação dos seus dados, não é mesmo? Isso demonstra que quem fala assim, eu não preciso de privacidade, eu não tenho nada a esconder, não consegue entender que sim, todo mundo precisa de privacidade, todo mundo precisa de um certo nível de privacidade, certo? Alguns, logicamente, acreditam que não precisam de tanta privacidade, outros, como eu, acham que a privacidade é uma coisa muito importante, tá bom? O conceito de privacidade que vocês precisam entender é o seguinte, privacidade significa escolha, entendeu? No dia de hoje, na verdade não nos dias de hoje, mas em qualquer momento, a privacidade, ela não é algo por padrão, por default ou vanilla, tá bom? Ela é uma coisa que você precisa buscar ou que você precisa atingir ativamente, porque o padrão é você não ter isso. O padrão de você ir no banheiro, certo? É você não ter a porta. Então você precisa colocar uma porta. O padrão de você ter os seus dados do cartão de crédito, por exemplo, é deixar ele aberto para todo mundo. Ou seja, você deixar o seu cartão de crédito em qualquer lugar. Então, qualquer pessoa pode ver. Então, você tem que colocar ele em um local bem guardado, como a sua carteira. Para os bitcoins, é a mesma coisa. Você não vai deixar sua seed a amostra para todo mundo. Você vai querer guardar essa seed em algum lugar que seja muito seguro. Ou seja, que você tenha privacidade ou que você ofusque essa informação para as pessoas que você não quer mostrar. Então, privacidade é isso. É você ter o direito, ou melhor dizendo, ativamente não mostrar seus dados ou os dados que você não queira para uma outra pessoa. Tá bom? Agora, o que é segurança ou proteção? Como proteção de dados pessoais, entende-se a possibilidade de cada cidadão determinar de forma autônoma a utilização que é feita de seus próprios dados pessoais, em conjunto com o estabelecimento de uma série de garantias para evitar que esses dados pessoais sejam utilizados de forma a causar discriminação ou danos de qualquer espécie ao cidadão ou à coletividade.
Segurança é tudo que você faz para que a pessoa não consiga colocar as mãos naquilo que você está protegendo. Então, o que acontece? Privacidade é um nível de segurança, ou seja, a privacidade está contida na segurança, mas a segurança é muito mais do que só privacidade. Por exemplo, você pode ter um terreno onde todo mundo consegue ver o que está naquele terreno, mas você coloca serpentina ou você coloca uma grade naquele terreno, envolvendo aquele terreno, né, no perímetro daquele terreno. Isso significa o quê? Que você aumentou a segurança para aquele terreno, mas você não necessariamente colocou mais privacidade, tá bom? Então, isso é muito importante. Segurança, e outra, a questão de segurança é igual ao Shrek, é igual ogro, né? São camadas. Você adiciona camadas e no núcleo daquilo que você tem é aquilo que você está protegendo, que você não quer que alguém coloque a mão, entendeu? Que você está protegendo. Então, esse é o conceito de segurança. Então, só lembrando, a privacidade está contida na segurança, mas nem toda a segurança que você faz, certo? Está contida na privacidade. Você pode, por exemplo, um exemplo, você colocar uma tranca na porta da sua casa. A porta é a privacidade, ou segurança, né? Você tem uma porta que você pode fechar ela. Só que você quer aumentar a segurança, você coloca uma tranca lá. No Bitcoin, ao invés de você ter o seu, por exemplo, as suas 12 palavras escritas num papel, você pega esse papel, codifica ele, ou seja, você ofusca, coloca uma privacidade ali e pega esse papel e guarda, por exemplo, debaixo de um lugar, ou, por exemplo, debaixo do seu armário. Então, ali você está colocando uma segurança, você está colocando uma informação ali para ele ficar seguro. Ou seja, ou ainda, você pode pegar, furar codificar, por exemplo, em código Morse, as suas 12 palavras, e você colocar isso num metal e pegar isso e guardar em algum lugar. Isso é uma segurança que você está fazendo. Ou ainda, pegar as suas 12 palavras e distribuir codificadamente, lógico, né, com uma certa privacidade, pegar essas 12 palavras que seriam a sua seed e colocar, por exemplo, na casa da sua mãe, na casa do seu pai, na casa do seu filho, uma cópia dessa informação, que é uma segurança, que é uma proteção caso você perca, tá bom? Espero que vocês tenham entendido todas essas ideias que eu mostrei para vocês. Pois bem, e o que é OPSEC? OPSEC é a segurança de operações, né? Por isso o nome OPSEC, Operation Securities. É um processo que envolve a identificação e proteção de informações ou processos críticos, geralmente não classificados, que podem ser usados por um concorrente ou adversário para obter informações reais quando reunidas. Imagina assim, ó, você tem seus dados lá, tá bom? Você tem quem é você na internet, você tem seus dados que foram vazados de algum lugar, seus dados da internet, por exemplo, a sua telemetria, né? Então vamos pegar assim, a sua telemetria de um site, quem você é que está lá no Facebook, por exemplo, né? O seu perfil que está lá, que é aberto para qualquer um, o Instagram, onde você põe tudo que você está fazendo, onde você está e tudo mais, e o Twitter, que você expõe suas ideias ou o que você realmente pensa lá. A segurança das operações é um processo que envolve a identificação e proteção de informações ou processos críticos, geralmente não classificados, que podem ser usados por um concorrente ou adversário para obter informações reais quando reunidas. Então, o que é? A ideia são operações que você faz para que as informações de telemetria, que o site sabe quem você é, não pegue esses dados e reúna com, por exemplo, o seu perfil no Facebook, o seu perfil no Instagram e o seu perfil no Twitter, para que a pessoa não consiga pegar essas informações, juntar todas elas e saber exatamente quem você é, o que você faz, o que você pensa,
como você usa um certo site, o que você está buscando e quais são suas ideias. Isso é operações de segurança. É você evitar que essas informações saiam do lugar aonde elas estão. Então, por exemplo, eu estou deste jeito aqui porque eu não quero que vocês saibam como eu sou. Isso que eu estou fazendo aqui é uma operação de segurança. Entendeu? Quando você usa alguma coisa para que uma pessoa não saiba o que você está fazendo, ou quando você cria um personagem, um avatar, isso é uma operação de segurança. Tudo que você faz para evitar que informações suas sejam passadas sem que você queira, isso é uma operação de segurança, tá bom? E isso são divididos em 5 etapas, muito importantes, tá? A primeira é a identificação de informações críticas. Pensa assim, ó, quem sou eu, né? O meu rosto é uma informação crítica, é o meu perfil, certo? Pessoal, tá. Análise de ameaça. Qual que seria a ameaça? Ou o que pode acontecer, né? Análise de vulnerabilidade. Isso. Não, desculpa. Análise de ameaça. Quem pode pegar essa informação? Então, quem que pode pegar? Quem pode saber quem sou eu? E que seria complicado. Por exemplo, vamos pensar um hacker que mora perto de casa, ou um bandido que mora perto de casa e me conhece. Então, esse cara é uma ameaça. Então, é quem? Análise de ameaças é quem? Quem pode me ameaçar? Análise de vulnerabilidades é como ele pode fazer isso? Como ele pode encontrar quem eu sou? Bom, ele pode encontrar quem eu sou entrando, por exemplo, se eu tivesse, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse Instagram, o cara pode verificar mais ou menos aonde eu moro ou aonde ele me encontra, verificar se eu faço check-in ali no Facebook, ou se eu posto marcando que eu passei por aquele local no Instagram, aí ele verifica quem sou eu. Aí ele fala, não, beleza, agora apareceu uma foto dele aqui, então eu consigo saber quem que é esse cara, o nome dele ou alguma coisa desse tipo, o nome do pai, o nome da mãe, etc. Então, essa é a análise de vulnerabilidade. Avaliação do risco. Você falar de 0 a 10, o quão possível é isso acontecer, o quão fácil é isso acontecer e o quão danoso isso é acontecer. Para algumas pessoas, você mostrar quem você é e disponibilizar isso abertamente na internet não tem problema. Não estou falando que está errado, tá? Mas para algumas pessoas não tem problema isso. Do mesmo jeito que não tem problema você colocar os locais aonde você vai, certo? Mas pode ser que para um cara que, vamos dizer assim, vamos supor, um stalker, né? Um cara meio bitolado ou uma menina meio bitolada da cabeça que quer saber quem você é e que quer ir atrás de você porque você é o amor da vida dela e ela é meio psicótica. Ela pode ir atrás, ela pode verificar quem você é, verificar que você foi em tal lugar, numa tal festa, num tal barzinho, numa tal igreja ou qualquer coisa desse tipo, ir lá, verificar que você fez o check-in ali, que você marcou ali no Instagram, ir atrás de você, saber seu nome e com o seu nome verificar no seu Facebook quem você é e tudo mais e coletar esses dados, tá? E aí você pega e com esses dados ela consegue ir atrás de você muito mais facilmente. Para algumas pessoas isso assim, o risco é 0, né? Fala assim, eu não acho que seja assim possível alguém fazer isso. No meu caso, eu coloco um risco 10, porque eu acho que isso é um risco muito grande que eu posso correr, não que eu acredite que alguém vai vir atrás de mim, mas eu não quero ter esse risco, eu não quero ter essa preocupação comigo. Então, para mim, isso é um risco 10, certo? Então, aí o que acontece? Depois disso, você tem a 5ª etapa, que é a aplicação das medidas de OPSEC apropriada. O que é isso? Bom, eu sei que a identificação da informação, ou seja, meu rosto, por exemplo, análise de ameaça é quem que pode vir atrás de mim, tipo um bandido, certo? Análise de vulnerabilidade é onde ele consegue pegar essas informações. Então ele consegue pegar essas informações no Instagram, no Facebook, no Twitter, ele consegue pegar. Avaliação de risco é qual que é o risco que isso ocorre ou como
como isso é complicado, né? O quão isso é complicado é a avaliação de risco de 0 a 10, o que pode acontecer. Então, eu coloco, por exemplo, 10, né? E aplicação de medidas OPSEC apropriadas. Qual que é a medida de OPSEC? É eu não mostrar meu rosto, é eu ser uma pessoa desconhecida, eu não preciso mostrar quem eu sou, não ter nenhum perfil pessoal no Facebook, no Instagram e no Twitter. Então, essas são as medidas. O que eu faço para evitar que essa informação de quem eu sou, da onde eu moro, aonde eu frequento, seja passada? Para evitar isso, no meu caso, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, não tenho Twitter pessoal, tá bom? Então, isso é a aplicação das medidas. Então, toda vez que você pensar assim, por exemplo, vamos trazer para o Bitcoin, certo? Identificação de informação crítica, as minhas seeds, as chaves privadas que eu tenho, certo? Beleza. Análise de ameaça. Sei lá, o meu ex ou minha ex, ela pode ir lá e pegar essa minha informação e distribuir para alguém ou roubar essa informação minha. Tá. Como ela vai fazer isso? Ou como ele vai fazer isso? Eu coloco a minha seed num papelzinho que está dentro do meu caderno de anotação, por exemplo. Tá. E pelo fato de eu colocar aí, eu deixo ela em cima da mesa do computador, então é muito fácil de alguém ir lá e pegar. Tá. De 0 a 10, o quanto isso é fácil de acontecer, o quanto isso pode acontecer e qual que é o prejuízo que você pode tomar. Bom, o risco é alto de acontecer e o prejuízo é muito alto. Então, você já tem a avaliação de risco aí. E aí, qual que é a aplicação de medida apropriada? Bom, eu vou pegar essas 12 palavras, eu vou aplicar uma ofuscação, eu vou colocar uma criptografia ali, eu vou colocar, sei lá, em código Morse, por exemplo, pegar isso aí, colocar num papelzinho e guardar, sei lá, na gaveta de meia, por exemplo, onde é um lugar onde fica mais difícil. Então, o que você fez? Essa aplicação de medidas de segurança apropriada nada mais é do que o OPSEC, tá bom? Então, isso aí são as 5 etapas que você sempre faz quando você está trabalhando no OPSEC, tá bom? E agora, por que gastar tempo ou investir tempo com OPSEC e privacidade? Porque eu estou falando aqui, falando, mas aí você fala assim, tá, mas por que eu vou fazer isso? Qual que é o problema de eu fazer isso? Por que eu não posso simplesmente fazer o que eu sempre faço, tá? E a resposta é muito simples. Você está sendo monitorado por agentes maliciosos todo o seu tempo. Lembra que eu falei? Por padrão, você está sendo monitorado, todos os seus dados estão sendo pegados, sua telemetria, tudo que você faz, seja online ou offline. Entendeu? A telemetria em posições por lei garante que seus dados estejam disponíveis na internet para todos. Eles podem e serão acessados por todos os agentes que querem te encontrar para que você se submeta aos seus mandos e desmandos. Por exemplo, hoje a gente tem o CPF digital, que tem suas informações pessoais lá. Você também tem a CNH digital, certo? Existe, provavelmente vocês já ouviram falar, que existe os dados pessoais de todo mundo, todos os dados que podem, que estão que estão disponíveis para o governo, foram vazados de todos os brasileiros desde 2018, se eu não me engano. Então, 2018 a 2020, todos os dados de qualquer pessoa desde 2018 para trás, 2020 para trás, foram vazados, entendeu? E o que acontece? Essas informações nas mãos erradas pode causar um inferno na sua vida, certo? Seus dados podem ser usados para, sei lá, pegar empréstimo, fazer com que você caia em golpe, para você dar dinheiro. São N possibilidades, tá bom? Então, por isso que não é interessante você não se preocupar com seus dados. E o mais importante, os dados que você dá para o governo ou para qualquer outra empresa ou para qualquer outro ente, você tem que confiar que ele vai ter zelo naquelas informações, entendeu? E aí eu falo para você, você acha que uma empresa, uma empresa terceira, um Google, por exemplo, ou um Twitter, ou um Instagram,
ele vai ter aquele carinho, aquele amor que você tem com os seus próprios dados? E pior, se você, que é você, não se importa com os seus dados, você acha que eles vão se importar? E, inclusive, né, além disso, os seus bitcoins não estão seguros se você não tem carinho pelos seus dados e privacidade. O que acontece? Se você fala assim, não, meus dados estão lá, eu coloco qualquer coisa, e se você não se preocupa, não tem esse carinho com as suas informações e nem com os seus dados do Bitcoin, provavelmente você vai perder eles, tá? E eu sinto lhe informar, se você perdeu os seus Bitcoins porque você não teve o cuidado, não teve a privacidade necessária, a culpa foi sua. Por quê? Porque vezes e mais vezes a gente sempre fala, a gente sempre vê que pessoas estão roubando não só Bitcoin, mas todas as outras criptomoedas de empresas, de corretoras e de pessoas que não ficam preocupadas, elas não pensam, elas não veem, elas não têm aquele carinho pela privacidade delas. Por isso que vocês têm que tomar cuidado, por isso que vocês têm que pensar no OPSEC de vocês. Não só no OPSEC, assim, num contexto pessoal ou num contexto da internet só, do que você faz, mas principalmente no contexto dos seus bitcoins, entendeu? O Bitcoin é um ativo que você tem que ter soberania. E quando a gente fala de soberania, que é um ativo soberano, que você tem o controle sobre todo ele, sobre tudo em relação a ele, você tem a obrigação de pegar esse dinheiro e manter ele seguro. Por isso que vocês precisam ter esse carinho e por isso que vocês precisam dedicar ou investir tempo para vocês aprenderem sobre o OPSEC, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês agora. O que é ofuscação ou privacidade, o que é segurança ou proteção, o que é o OPSEC, como a gente faz o OPSEC, as 5 etapas do OPSEC e por que você precisa dedicar tempo, carinho, amor e atenção aos seus dados, ao OPSEC, tá bom? A gente volta no módulo 2, onde eu vou falar para vocês qual que é o problema das pessoas e por que elas centralizam a vida delas. Eu vou falar para vocês não só os problemas, como a gente faz isso, tá? E no módulo 3 eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve esse problema. Então, até daqui a pouco e te espero lá.